O meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade à nossa série do estudo sobre dispensações. Nós tivemos no vídeo anterior a introdução deste assunto e hoje nós vamos então começar o primeiro vídeo entrando nas dispensações. Vamos falar da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Depois nós vamos ter mais 6 vídeos pela frente, porque são 7 dispensações. Então nós vamos a cada vídeo falando de uma dispensação. Tá bom? Vamos então ao vídeo então. Então nós temos, como vocês veem aqui, a dispensação da inocência. Por que da inocência? Porque quando Adão, o primeiro homem, foi criado, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, portanto, ele estava na inocência, ele era uma pessoa perfeita. Veja que aqui ele foi criado perfeito. Veja que aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, fala justamente sobre isso. Eclesiastes 7:29. Eis que o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, o homem foi criado perfeito. Tanto o homem como a mulher, né, antes do pecado, eram perfeitos. E depois nós temos aqui dentro dessa dispensação, né? Então temos que o homem foi criado perfeito. Ele foi criado com livre-arbítrio, quer dizer, ele tinha o direito de escolher, ele tinha o direito de escolha. Ele foi criado também com a função de mordomo, ou seja, Deus criou tudo, colocou tudo no jardim, colocou o homem ali para ser o gerente, ser o administrador da obra de Deus na terra. É claro que o universo, o homem não tinha esse direito de gerenciar, mas tudo na Terra ia passar sim pela administração do homem. E vemos que depois ele foi expulso do jardim, e esta dispensação da inocência, ela vai desde a criação de Adão até sua expulsão do paraíso. Depois nós passamos, então, daí passa-se para outra dispensação. Nós vimos no vídeo anterior que dispensação que é um tempo, cada dispensação é um tempo em que Deus concedeu à humanidade aquele tempo com um objetivo, com alguma coisa, para ver, assim, para provar para o ser humano como o ser humano por si só não consegue fazer nada, como o ser humano precisa de Deus em todas as instâncias. Então Deus criou dispensações, ou seja, tempos dentro do tempo, dentro da eternidade. Deus criou tempos. Em cada tempo desse, Deus tratou da humanidade de um jeito, de um modo, de um tipo de pessoa, como outro. E aqui nós vemos, então, nessa primeira dispensação, né, Deus tratando com Adão, criando ele perfeito, entregando o livre-arbítrio, que ele não soube usar o livre-arbítrio, né? Deu função de administrador, e que, porque ele não usou bem o livre-arbítrio, então e o ser humano não tem condição de usar bem o livre-arbítrio. Então ele foi expulso do jardim do Éden. E essa dispensação, esse tempo que Deus dispensou para tratar com o ser humano dessa maneira, esse tempo durou desde a criação de Adão até a expulsão dele do paraíso. Então vamos aos textos. Deus criou o homem perfeito, nós vimos aqui em Eclesiastes que Deus fez o homem reto, mas ele se meteram em muitas astúcias. Aqui no livro de Gênesis, agora no capítulo 2, versos 16 e 17, veja bem. E o Senhor Deus lhe deu, né, a Adão, esta ordem:
de toda árvore do jardim comerás livremente. Você vê o livre-arbítrio aqui, que Deus deu liberdade para ele escolher. Pô, eu quero comer daquela, amanhã eu quero comer daquela outra, depois daquela outra, eu quero aquela verdura, tal, assim, né? Então ele tinha o livre-arbítrio. Mas Deus colocou uma restrição, essa aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que aconteceu? O Adão, né, e Eva também, eles tinham o livre-arbítrio, eles tinham a livre escolha, só que tinha uma coisa que Deus proibiu para eles. Então, eles tinham o livre-arbítrio, menos na árvore de conhecimento do bem e do mal, que o Deus não amarrou ele lá numa corrente para ele não alcançar a árvore. Deus avisou. Veja bem como é o livre-arbítrio. Deus falou, no dia que dele comer, certamente morrerás. Quer dizer, Deus falou, como se Deus falasse assim. Agora você está sabendo que se você comer daquele fruto, você morre. Então a escolha é tua. Se você quiser comer, coma, só que vai morrer. Agora, se não comer, vai continuar, vai ter vida eterna. Certo? Isso é livre-arbítrio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, foi perfeito, porque Deus é perfeito. Né? E domine. Deus deu poder, Deus deu, como se diz assim, Deus deu autoridade ao homem para ele dominar. Colocou ele como administrador. Ele ia administrar toda a criação de Deus na terra, não no universo, na terra. A terra, Deus entregou tudo na mão dele. Né? E domine sobre peixes do mar, as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Depois, aqui no Gênesis mesmo, do capítulo 3, no versículo 23 e 24, nós vemos que aqui Adão, ele já tinha transgredido. Deus deu o livre-arbítrio para Adão, sabe por quê? Para provar para nós hoje ainda que nós, seres humanos, nós não temos condição de administrar nada. Que a administração nossa é péssima. Qualquer ser humano, qualquer, é péssimo. Bem-aventurado aquele que se torna servo de Deus e entrega para que Deus administre aquilo que ele nos deu. Aí vai, ó, beleza. Então ficou provado que o livre-arbítrio para o ser humano não serve. Então, porque aqui daí, veja o que aconteceu. E o Senhor Deus, por isso, né, porque o homem não soube usar do livre-arbítrio, desobedeceu a Deus, comeu do fruto, então, por isso, Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Veja bem, a árvore da vida estava lá e eles tinham a liberdade de comer do fruto da árvore da vida. Mas eles comeram do outro fruto, então agora eles não podiam mais comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque agora, uma vez que eles estavam com a semente do pecado, eles iam povoar a terra de pecadores separados irremediavelmente de Deus e eternamente. Entendeu? O pecado ia ser eterno. Então Deus cortou o caminho da árvore da vida para que o homem não tocasse lá, então, e não vivesse eternamente no pecado. Aqui termina, amados, essa dispensação, porque era a dispensação da inocência, e aqui o homem passou a não ser mais inocente. Aqui ele passou a conhecer o bem e o mal e então ser responsável pelos seus atos diante de Deus. Certo? Nós vimos que Deus fez o homem perfeito,
Deus fez o homem perfeito, né? Deu o livre-arbítrio para o homem não ter o que dizer hoje, assim, se Deus não desse o livre-arbítrio, hoje os seres humanos iam dizer assim, Deus é mau, Deus é malvado, Deus é um tirano, não quer que eu faça algumas coisas que eu quero. Então hoje Deus deu liberdade lá, mostrou que o ser humano não tem condição, e por isso hoje os que são filhos de Deus não têm livre-arbítrio. Aquele que é filho de Deus hoje é servo do Senhor. É filho. Então, como filho, não tem que fazer o que quer, mas faz aquilo que o pai quer. Tá certo? Então, ó, veja bem, é bem curtos os vídeos, para não enfadar, né? Nós vimos essa primeira dispensação, então, que o homem poderia ser perfeito, mas Deus, quando criou, já sabia que não ia ser perfeito, já sabia do coração do homem como é que é, das burradas que ele ia fazer. Então Deus deu o livre-arbítrio, aí vai, se machuque, mas que fique provado que Deus, por exemplo, dizendo assim, fique provado que eu tenho razão e não vocês. Vocês são criaturas, eu sou criador. Deus dizendo isso, no caso lá, supondo assim, né? Deus deu a entender isso. E então homem, a mulher usaram do livre-arbítrio, fizeram a besteira, e que besteira, né? Com o ato deles, eles entregaram a humanidade inteira nas mãos de Satanás, assim de bandeja. Por isso o mundo está da maneira que é hoje. Então, esse tempo, Deus tratou com eles como um período assim que eles eram inocentes até eles caírem no pecado. Aí, como eles caíram no pecado, então já não é mais, já passou a ter um outro tempo que Deus concedeu. Bom, ficou provado que o livre-arbítrio não serve para o ser humano, então vamos colocar outro tempo aqui, de uma maneira diferente, para que o ser humano continue vendo como o ser humano não tem condição de gerenciar para si próprio. Enquanto o ser humano não entregar o controle a Deus, é só besteira em cima de besteira, certo? Então isso ficou provado. Daí no próximo vídeo nós vamos falar da dispensação da consciência. Você nota que é um estudo assim como que uma corrente que vai de um elo ligando a outro. É um estudo sistemático, né? Para a gente poder entender bem certo. Então esse primeiro de hoje foi da inocência, porque eles não tinham consciência do bem e do mal até que eles pecaram. Quando eles pecaram, então perdeu a inocência e passaram a ser conscientes, eles saber discernir entre o bem e o mal, saber discernir o que deve fazer e o que não deve. E nós vemos que mais uma vez ficou provado que o ser humano não tem condição. Não tem condição. Porque nessa próxima dispensação que nós vamos ver no próximo vídeo, vocês vão ver que aconteceu ainda mais pior. Porque daí o pecado se alastrou e daí foi barbaridade. Deus chegou, como se diz assim, ao extremo das coisas. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Já fica o convite para vocês. Eu vou procurar deixar cards assim, em cima no vídeo, para que, se porventura você não viu o vídeo anterior, você possa então ver agora, então você terminar de ver este vídeo no card ali e ver o vídeo anterior, para ir seguindo, para não perder o fio da meada. E vamos procurar, assim, cada vídeo que nós fizer, a gente deixar o card, né, em cima, para que a pessoa possa então ver o vídeo anterior, caso não tenha visto. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Terminamos esse vídeo. Como sempre, né? Minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês que estão aí com a gente, estudando junto comigo aí a Bíblia, né?
Que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, família de vocês. Claro, a oração de vocês eu peço também por mim e por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Certo? Então, fica desde já o convite para o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.